Oi, eu sou a Carol e a minha talks de hoje vai ser sobre ansiedade social. É mais uma experiência minha sobre o meu tratamento e como eu ando tratando com a minha psicóloga. E basicamente é isso. Não se autodiagnostiquem, por favor, e procurem uma ajuda profissional. Então vamos lá. Oi, eu sou a Carol, para quem não me conhece, eu faço parte do time de design junto com a Elo e com o Renato. E eu tenho ansiedade social. Eu vou falar um pouquinho sobre o que e eu vou falar sobre como eu estou tratando, minhas experiências pessoais com isso, porque é uma coisa que eu não sabia nem que existia, então eu soube mais ou menos já faz um mês e meio, e é uma coisa muito nova, assim, e muito louca assim, para mim. Então, peraí. Vamos começar pelo começo. Eu faço terapia já tem quase 2 anos, e aí eu tô com essa psicóloga já desde o começo do ano, e aí a gente descobriu que claramente, assim, que eu tenho um transtorno de ansiedade, e eu tava com muita ansiedade, principalmente na pandemia, assim, eu acho que piorou pra caramba, assim, eu tinha crises diárias, assim, praticamente. Para vocês terem uma ideia, a minha ansiedade representa esse vídeo aqui. Basicamente é essa galinha aqui no aspirador, era a minha ansiedade para março e abril, eu fiquei bem mal mesmo. E daí eu comecei a conversar com ela sobre todas as coisas que me davam crise de ansiedade. E aí depois eu comecei a falar sobre coisas bem pontuais, assim, né? Do que acontecia. E aí eu percebi que eu tinha muito esse negócio chamado catastrofismo. O que é o catastrofismo? Ele é, por exemplo, no começo da pandemia, eu acordei uma vez de madrugada com a garganta raspando. E aí eu pensei assim, caramba, minha garganta tá raspando. Será que eu tô gripada? Aí tipo, é uma cadeia de acontecimento, assim, um escalonamento muito rápido. Então é assim, será que eu tô gripada? Será que eu tô com coronavírus? Ou pior, será que eu não tô com coronavírus, mas eu tô tão gripada a ponto de eu ter que ir no hospital, e no hospital eu pegar coronavírus e aí eu morrer, sabe? Então, tipo, isso é um escalonamento que chega numa num catastrofismo, assim, né? Tipo, e é sempre uma coisa negativa, sabe? E isso se manifesta na ansiedade social em eventos, né? De tipo, por exemplo, eu falei para minha psicóloga que eu detesto primeiro dia de tudo, primeiro dia de trabalho, primeiro dia de faculdade, lugar novo, evento, principalmente quando eu não conheço ninguém, sabe? Para mim, assim, é horrível, horrível, porque eu sempre fico pensando, putz, e se eu não me der bem, tipo, eu não vou me dar bem com ninguém, sabe? Ou, sei lá, e se, não sei, sabe? Tipo, coisas muito negativas, assim, e aí, tipo, até expectativas que não são reais, sabe? E você tem todo esse pensamento que, tipo, acaba escalonando numa coisa, assim, por exemplo, você não pensa numa alternativa, sabe? Tipo, esse negócio da minha garganta, que eu falei, putz, eu cheguei até no pensamento que eu ia morrer de coronavírus, sendo que a minha garganta só estava seca, sabe? Então, e mesmo que eu tivesse com gripe, ou sei lá, sabe, eu poderia pensar em outras alternativas, tipo, eu poderia, não precisaria ir num PS, eu posso ir num especialista, sabe? É esse tipo de coisa. Então, tipo, você acaba tendo esses pensamentos muito desastrosos, assim, e com frequência, sabe? Outra coisa que leva a isso da ansiedade social é o que as outras pessoas vão pensar. Então, tipo, quem tem ansiedade social leva muito em consideração o julgamento dos outros. Então, por exemplo, coisas que eu falo, de agir, assim, eu penso muito antes de fazer, porque eu fico muito preocupada no que as outras pessoas vão pensar de mim, e de forma negativa, né? Então,
Isso é muito comum para quem tem ansiedade social, e a gente tem um negócio que a gente fica pensando negativo, né? Que a gente acha que as pessoas, elas são muito críticas, então sempre você vai pensar que as outras pessoas vão pensar coisas negativas sobre você, e principalmente sobre, tipo, te achar uma pessoa fraca, uma pessoa burra, uma pessoa estúpida, sabe? Esse é o tipo de julgamento que sempre vai passar pela sua cabeça de primeira. E aí eu comecei a falar isso para minha psicóloga, e ela falou assim, cara, você já ouviu falar de ansiedade social? Porque isso é uma coisa que você tem, sabe? E eu fiquei que nem esse GIF, sabe? Tipo, eu fiquei muito frustrada, porque eu pensei, caralho, eu tenho transtorno de ansiedade e eu ainda tenho mais essa porcaria de ansiedade social, sabe? Que merda, né? E daí, tipo, eu fui conversando com ela e eu fui melhorando, porque, na verdade, eu tenho isso desde que eu era pequena, né? Então, para mim, sempre foi uma característica minha, assim, eu sempre agi isso como uma coisa muito natural. Eu achei assim, beleza, eu nasci assim e vou morrer desse jeito, sabe? E não, né? Na verdade, tipo, isso é uma coisa que você sabe que existe em você, só que você não sabe que você age de tanta, sabe, de um jeito tão natural, porque fez parte da sua vida inteira, que para você, você não vê isso, que, tipo, é uma doença, sabe? Então, quando ela falou, aí eu fiquei, tipo, putz, beleza, pelo menos eu não vou morrer assim, sabe? Eu vou tratar e ser uma pessoa mais leve. A ansiedade social, ela não quer dizer que eu vou ser 100% curada, não tem isso, sabe? Eu só vou, tipo, melhorar e pensar menos sobre o julgamento das outras pessoas. Então, quais são os elementos centrais das pessoas que têm ansiedade social? O primeiro é o medo de avaliação negativa, que é como eu falei, né, que, tipo, a gente sempre vai achar que as pessoas, elas estão tendo um julgamento ruim sobre você, o autofoco centrado, que é, por exemplo, você está numa reunião com o cliente e daí você dá uma ideia para o cliente e o cliente fala assim, não gostei não dessa ideia, sabe? E tá tudo bem, né? Porque, beleza, não deu certo, parte para outra. Mas a pessoa que tem ansiedade social, ela vai ficar assim, caralho, eu não deveria ter falado isso. Essa ideia é uma merda. Agora o cliente vai achar que eu sou um idiota, sabe? Eu sou burro, não sei o quê, sabe? Tipo, eu. Meu Deus, sabe? E aí você fica tão concentrado nisso, nesse negocinho, que você não consegue prestar atenção em mais nada. E isso acontece com muita frequência. A outra coisa é a evitação ampla, que quer dizer que você tem tanto medo de avaliações negativas que você acaba evitando de fazer certas coisas, tipo, em evento, não vou, sabe, porque eu não conheço ninguém, aí eu não vou me dar bem com ninguém, sabe, e não sei o quê. Eu posso dar um exemplo meu, que, por exemplo, eu falei para vocês no começo que eu odeio primeiro dia de tudo, principalmente de trabalho e tal. E aí não foi diferente na Visir. Geralmente eu demoro mais ou menos um mês e meio para eu começar a me adaptar e a começar a conversar com as pessoas, porque eu almoço sozinha, eu prefiro ficar na minha, sabe? E daí teve um dia que o Sakuma, ele me chamou para almoçar. E aí ele falou assim, a gente vai almoçar, você quer ir junto, né? Aí eu falei para ele, não, não quero não. Aí eu menti para ele, eu falei assim, eu vou almoçar com uma amiga. Aí ele, beleza, né? Então tá bom. Aí o pessoal foi almoçar, e daí eu dei um tempo, assim, aí eu falei, beleza, acho que agora eu posso ir almoçar. Daí, quando eu cheguei no shopping e pisei na praça de alimentação, eu dei de cara com o Sakuma. E eu tava sozinha, sabe? Então, tipo, foi um pouco constrangedor, mas é porque, na verdade, o motivo era que eu fico pensando que é o seguinte, putz, o Sakuma, eu vou almoçar com as pessoas, eu nunca falei com elas, sabe? Será que eu vou ter que falar? E se eu fico pior, sabe? Se eu ficar calada, as pessoas vão me achar estranha, sabe? Então, tipo, já rola um julgamento de você mesmo e das outras pessoas por você. Gente, o Sakuma é um mau elemento, é isso.
Todo mundo fala que não quer almoçar com Sakuma, né? Sempre tem essa. Exatamente. Só se for para ele pagar o almoço, né? E talvez valha a pena. Isso. E aí, tipo, isso são os elementos, assim, super, né, que tem a ver, assim, quem tem muita ansiedade social. Outra coisa que rola é a ansiedade antes, durante e depois. O que quer dizer isso? Por exemplo, se eu comecei na Vizir hoje, e aí tem um grupo de pessoas conversando um assunto que é muito legal, sabe? Tipo, que eu entendo muito. Só que aí eu fico pensando assim, nossa, esse assunto é muito legal. Só que se eu chegar neles assim, será que eles vão me julgar? Tipo, falando, ai, garota, sabe? Você acabou de chegar, como que você já tá invadindo o nosso espaço, sabe? Então, esse é um pensamento antes. O durante é, por exemplo, eu consegui ir lá conversar com as pessoas. E daí eu vejo, cara, o Sakuma tá me olhando estranho. Eu acho que ele tá, tipo, achando que eu não deveria estar aqui, sabe? Ou será que eu tô falando merda? Não sei, né? Tipo, então isso é durante, enquanto você tá conversando, você já tá, você ainda tá com ansiedade. E o depois é tipo, ah, beleza, cada um foi pro seu canto, e aí você. E acabou, morreu a conversa, e tá tudo bem, cada um tá fazendo uma coisa. E aí eu fico pensando, meu Deus, sabe? Será que eu falei alguma merda? Ai, será que eu deveria ter entrado na conversa? Sabe? Então, tipo, você fica meio que remoendo muita coisa e é muito bizarro, assim. E uma das coisas que a minha psicóloga falou é que, sabe aquele exemplo que você tá tomando banho e de repente você lembra de que 5 anos atrás você falou alguma merda e aí você fica chorando embaixo do chuveiro? E isso tem a ver com a ansiedade social. Então, se você é como eu que chora durante o banho, não, mentira, mas enfim, tipo, isso também é meio normal. Quer dizer, normal não é, né? Mas normal para quem tem ansiedade. Bom, se você já está se autodiagnosticando com ansiedade social, calma aí, sabe? Tipo, só porque você não está afim de conversar com tal pessoa, ou você, tipo, tem medo de se apresentar para um público grande, isso não quer dizer necessariamente que você tem ansiedade social, porque é uma coisa extremamente normal, sabe? A ansiedade social, ela é tão forte que ela causa muito prejuízo. Tipo, você evita muitas coisas, você se sente sempre inferior às pessoas, sabe? E você sempre, tipo, por se sentir inferior, você acaba evitando de fazer muitas coisas. Então, você deixa de ter experiências legais por causa da ansiedade social, sabe? E é uma coisa muito frequente, assim, que sempre, tipo, fica na sua cabeça, sabe? Outra coisa que tem a ver com ansiedade social é o perfeccionismo. O que eu entendia de perfeccionismo era que uma pessoa tem que, tipo, fazer tudo de um jeito certinho, tem que ser perfeito para essa pessoa, sabe? Tem que dar tudo certo. E é mais ou menos isso, só que tem um negócio que chama perfeccionismo clínico, que é basicamente, o exemplo é o seguinte, você mandou um projeto para o cliente, e aí você mandou por e-mail. E daí, quando você envia, você começa a reler o e-mail, isso também é uma característica, você relê, e aí você vê que você errou uma palavra, você escreveu alguma coisa errada, sabe? E aí, tipo, beleza, aí o cliente te responde de volta elogiando o seu trabalho. E aí você... E ele, tipo, leu aquela palavra errada e, sabe, foda-se, sabe? Tipo, tudo bem, o que importa é que o seu trabalho foi legal. Só que para você não foi perfeito, porque você errou aquela palavra. E aí você fica se martirizando, porque podia ser melhor se eu entregasse o projeto e escrevesse o e-mail certo, sabe? Então, tipo, o que acontece comigo não é isso, mas tipo, se eu tô apresentando alguma coisa, tipo essa talks, e aí eu esqueço de falar alguma coisa, sei lá, sabe? E aí alguém vai lá e adiciona um comentário que é pertinente, só que ele não é o mais importante, sabe? Se eu deixei de passar essa informação, não vai ser relevante para ninguém, entendeu? Tipo, ninguém vai ligar e foda-se. E aí, só que para mim, eu vou falar, putz, sabe? Eu não acredito que eu esqueci dessa informação.
Então, tipo, a minha tox foi um desastre, sabe? É muito ruim, né? Não sei o quê, sabe? Você fica pensando no quão ruim foi, sendo que, tipo, nem relevante é essa informação, sabe? Então, isso é o perfeccionismo clínico. É você querer ser perfeito em várias coisas que chega a ser inalcançável, sabe? Então, isso também é muito comum para quem tem ansiedade social. Bom, agora, falando tudo isso, eu vou falar sobre os tratamentos que eu, pelo menos, estou fazendo com a minha psicóloga, que é, primeiro, trabalhar a escala de ansiedade social se expondo. O que isso quer dizer? Ela me mandou uma hierarquia dos sintomas, que é isso que vocês estão vendo aqui, e aí, sendo que de 0 é uma exposição super confortável, que é, por exemplo, você está jantando com seus melhores amigos. E a 5 é uma exposição que ela é tão sofrida que você não se imagina enfrentando, que é, sei lá, cantar na frente de 50 mil pessoas, sabe? E daí ela falou assim, olha, você pode... Eu tenho 2 alternativas para você. Escolher um jeito hard de fazer o tratamento ou escolher um jeito mais, né, mais massivo, vamos dizer. Aí eu falei, putz, se eu escolher o jeito hard, eu acho que eu vou me recuperar mais rápido, né? É como se fosse tirar um band-aid, sabe? E daí eu falei assim, beleza, como é que é o jeito hard? Aí ela falou assim, basicamente é você conversar com estranhos na rua ou até cantar no metrô. Nem fudendo, sério. Eu nunca vou fazer isso. Então, beleza. Então, vamos escolher a ansiedade menor. Então, a gente trabalha a escala 2 e 3, que ainda ela é desconfortável, mas, tipo, você consegue fazer até, tipo, você chegar... por exemplo, a ansiedade que é número 5, ela vai diminuindo, porque aí você vai se expondo nas escalas 2 e 3. E aí é isso que eu tô fazendo. Ela pediu para eu fazer uma lista de coisas que me deixam com ansiedade, e aí a gente vai fazendo a escala toda semana. E aí, conforme eu vou me expondo, por exemplo, essa tox, no começo do 1 mês e meio atrás, ela era uma escala 4 para mim. E aí, tipo, sei lá, 2 semanas atrás, que eu falei pro Panta que eu queria fazer, eu já coloquei ele como uma escala 3. Então, a minha psicóloga falou, legal, talvez você poderia fazer, então. Então, tipo, eu tô nervosa? Tô, mas, assim, eu também não tô, assim, morrendo mais, porque eu tenho que me expor o máximo possível para, tipo, ir normalizando, sabe? Então, tipo, por que isso é bom? Porque daí você vai tendo essas experiências, vai normalizando, e você vai vendo que, tipo, você não é uma pessoa inferior às outras pessoas, sabe? Você vai ficar, tipo, meio que no mesmo patamar que elas. Então, esse é o tipo de tratamento que a gente está fazendo. Tem outra coisa também que é muito interessante que eu li, que como que a gente pega, entre aspas, a ansiedade social? Basicamente, pelos pais, tipo, ou sei lá, sabe, você nasceu com isso porque seus pais também têm, ou alguém da sua família, ou é convivência mesmo, sabe? Tipo, por exemplo, no meu caso, é convivência porque, sei lá, sabe, família asiática sempre foi muito, tipo, putz, você tem que sempre tirar nota 10, sabe? Sei lá, eu fiz uma janta, e aí, legal, tá bom, só não tá perfeito, sabe? Então, tipo, isso começa a alimentar esse tipo de ansiedade. Mas eu acho que a gente não pode culpar os nossos pais, nem nada, eu acho que isso nem seria o foco, assim, é mais você trabalhar você mesmo, sabe? Então, basicamente é isso. Se alguém quiser, sei lá, se alguém tiver um comentário, ou alguma pergunta que eu consiga responder, senão eu sugiro procurar um psicólogo, eu posso até indicar a minha, tá? Mas basicamente é isso. Aê, muito bom. Pode bater palma, a pessoa tá quieta, né? Legal. Bate palma, Sakuma. Sakuma, a sua versão dos fatos. O que você viu? O que ela te contou quando ela te encontrou no shopping?
Na verdade, eu não lembro direito. Eu lembro que Ai, graças a Deus, olha, foi um trauma tão grande pra mim. Foi um trauma tão grande. Eu até queria perguntar, será que alguém tem ansiedade social aí? Porque, assim, se eu tivesse e alguém estivesse apresentando, eu não ia falar. Então, Então, se você não falou, não se sinta mal. então é isso. Se alguém Legal. tiver alguma pergunta e quiser perguntar também pelo Slack, sozinho, né? É só falar. O canal está aberto, né? Qualquer Isso. coisa. Não, ficou legal. E, nossa, quando você falou o lance do... Vamos tentar o modo hard, eu tava aquele, não, hard não vai ser tão hard assim. Quando falou hard, nem ferrando, também teria a mesma coisa. Esse é muito hard. Nossa, muito hard, não tem como. Imagina você ir lá no metrô, na República, cantar. Tá vendo? A pessoa que tá cantando no metrô pode estar em tratamento. É verdade, tem razão. E sim, eu posso compartilhar o slide aí, que alguém perguntou, o Breno. É isso. Show de bola. Isso, e agora chove mensagem no inbox da Carol. Agora. Beleza, Carol, show de bola. Vou parar aqui a gravação.